o Osé já falou aí, eu acho que é o tema para a gente começar a live, né? Já puxar o primeiro tema. Osé tem a sensação de que o Felipe Alves volta para o gol do Santa Cruz. Eu já acho o contrário. Mas eu vi alguns torcedores dizendo algo que faz sentido. Pelo jogo ser fora de casa, é a chance que Marcelo Cabo tem de botar o Felipe Alves, porque não vai ter pressão, a nossa torcida vai estar lá em peso, mas é visitante. E aí o pessoal acha que, como o jogo não é em casa, não vai ter aquela pressão de vai da torcida, gente xingando, reclamando. E aí tem gente que acha que o Marcelo Cabo vai botar o Felipe Alves para testar o goleiro mais uma vez e ver se ele tem condições de voltar aqui para o Santa Cruz. É um ponto interessante, eu não quero que ele volte, tá? Meu goleiro é Rock Kennedy. Mas aí abriu esse debate que a gente vai puxar aqui hoje para a bancada toda. Pode acontecer, tá? Pode acontecer, não tá descartado. Mas o meu goleiro é Rock Kennedy. E aí eu vou passar aqui, depois a gente inverte a ordem. Vitor, tu acha que isso pode acontecer? Tu queria que isso acontecesse ou não? Acho que pode ser, se eu acho que pode acontecer, com certeza. Obviamente, acho que pode acontecer, até porque Felipe Alves ele veio com um peso, principalmente financeiro, maior para o time, para ficar de fora, né? E aí tem Roquene de prata da casa que, né? Dispensa comentários em relação um ao outro, a quantidade de falhas. Roquene só falhou em um jogo. Infelizmente era um clássico. E Felipe Alves vem falhando em vários jogos, né? Fora que o comportamento dele, até com a torcida na entrevista pós-jogo, não é dos melhores. E aí na minha cabeça fica aquele questionamento, cara, se o cara foi taxado por indisciplina no Fortaleza, no São Paulo e outros times que ele passou, que estão vivendo momentos melhores na Série A, ou no Copa do Brasil e outros campeonatos de maior importância, imagina o Santa Cruz que hoje se encontra numa Série D. Esse meu pensamento passa muito pelo fato de pensar assim, cara, ele não entendeu o que é o Santa Cruz. A gente tá vivendo um momento ruim, mas não é um time pequeno, não é uma camisa sem peso, sem força. Tá ruim, mas a gente não é ruim, né? Nosso clube não é ruim. Tá nesse momento difícil aí, tá passando por essa fase, mas acredito eu que enquanto ele não entender o que é vestir com Santa Cruz, por mim, ele pode até ir embora. Na minha opinião. Tá? Não, tem muita gente falando isso, tá? Fala, Adriel, sobre Felipe Alves e Alquende. É assim, Adriel, que é negócio de amar a camisa, sangue, é aí, viu? Ele aí é outro nível, então acho que ele vai dizer, pode ir embora, Felipe Alves, vai, Adriel, falei. Não, é tranquilo. o goleiro que Matheus e eu escolhemos no começo da temporada foi Rock Kennedy. Lá no começo da temporada não existia Felipe Alves. E assim, eu achei assim, não havia motivos para tirar o Rock Kennedy quando o Felipe Alves chegou, né? A questão do Felipe Alves, as pessoas podem dizer o seguinte: tem um salário e tem um nome. Mas, assim, se o Felipe Alves não se abalou, não se movimentou, né? Quando estava no São Paulo para jogar, para reagir, no Fluminense e no Fortaleza, que são clubes que estão numa condição melhor do que o Santa Cruz, por que ele iria fazer isso no Santa Cruz, né? Então, eu acho que a preocupação dele não é atuar. Eu acho que é muito de caso pensado do Felipe Alves. Esse tipo de prática já é recorrente. Ele chega nos clubes e, assim, em algum momento ele começa a dar nó cego. O nome é exatamente esse. Felipe Alves é um trabalhador, é um operário nó cego. Que se ele fosse de qualquer função em uma empresa, ele seria demitido de várias empresas, né? Assim como ele ele já foi dispensado de vários clubes, porque ele é um cara nó cego. Ele está sendo pago, ele tem que simplesmente atuar, ele está tendo o privilégio de ser titular de uma equipe, não importa a divisão que esteja. O sonho dele sempre foi jogar futebol. Ele deveria exercer dessa forma. Na minha opinião, quem deveria estar como titular é o Rock Kennedy. Eu não sei qual foi a dúvida que houve dentro do Santa Cruz para trazer um goleiro para ser titular. O Rock Kennedy é esse goleiro. E eu lembro para aqueles torcedores do Santa Cruz que ainda têm um medo, que por muito menos, a turma só faltou decapitar o André Luiz ano passado. Por muito menos. Aí agora tem gente dentro da torcida, queira que não, dizendo não, mas deveria ser o Felipe Alves.
Não, tem hora que a gente tem que bancar a coisa também como torcedor. O cara não representa, o cara não quis representar o Santa Cruz. A gente viu isso dentro de campo em 3 partidas, 4 partidas, ele fazendo isso, a gente reclamando, a imprensa falando e ele dando de ombro. Então chega a hora do basta. Se de repente tiver como é que se diz? Uma disputa de pênalti e a gente se der mal, mas a gente tem que ter postura. O Santa Cruz tem que criar postura. O Santa Cruz agora vai partir para uma nova e tem que criar postura. E é isso. O jogador que tem que chegar daqui para frente tem que entender que aqui é um time posturado. É uma gestão posturada, é uma torcida chata. A gente é uma torcida chata, porque me desculpe, com todo o nome, com toda a fama que tem o Felipe Alves, ele não chega aos pés do Thiago Cardoso. Sim, com certeza. Então, a gente não tem por que estar passando a mão para esse cara, se ele não chega aos pés do Thiago Cardoso. Talvez a questão da carreira, ela mascare um pouco isso. Concordo. Thiago Cardoso teve uma carreira teoricamente inferior do que Felipe Alves, mas a representatividade que ele teve para o Santa Cruz foi muito maior do que Felipe. Tem a comparação. Não, ele com o Thiago Cardoso como goleiro, se você esquecer Tecnicamente falando, né? Os clubes, Thiago Cardoso foi monstro. Foi monstro. A gente, na verdade, não sabe porque ele não recebeu uma proposta de um time melhor. Ele foi até cogitado no São Paulo, daquele jogo contra que ele pegou o pênalti de Rogério e tal. Ele foi cogitado até lá. Só que ele tem um problema crônico, né? Que ele não consegue ali bater tiro de meta, essas coisas. Ele tem um problema muscular. Que ele se aposentou por isso, né? Ele não conseguiu recuperar. O joelho também. Também. Voltou pro Santa lesionado, tentou ainda, né? Então. Mas pode terminar. Não, só para concluir, a torcida do Santa Cruz está certíssima em cobrar de goleiro, como cobrou do André Luiz, e como tem que cobrar do Felipe Alves e de qualquer outro que chegar, porque a posição do goleiro é o seguinte, ele é o cara que tem que garantir tudo quando todo mundo erra. Quando todo o time errar, é o goleiro que tem que mostrar que a gente ainda está de pé. Exato. E o Felipe Alves, me desculpe, ele não faz isso. Ele passa em segurança. Ele passa sem segurança. A gente não vê uma vibração. A gente fica tipo, não estou acreditando que ele vai olhar essa bola. E ele fica olhando a bola. Ele não vai lá conferir. É o tempo de reação, né? Inclusive, finalizou? Pronto. Se você olhar num jogo agora, né? Na TV Coral, no aquecimento, tem umas bolas que um bate, tipo a bola passa ele e ele não pula. Enquanto a gente vê Roquene, Moisés, Thiago se matando, jogando nas bolas. E o Felipe Alves simplesmente ele não pula na bola. Isso é o que a Adriel falou. Goleiro, no aquecimento, ele tem que dar a vida. E no campo, ele tem que dar alma pro jogo. Pô. Sabe uma coisa que eu lembrei? A geração. Vai falando por enquanto que eu vou agitar a câmera aqui. A geração aqui e as gerações um pouco. A minha geração e a geração aqui assistiu Super Campeões, né? Me dá um segundo. Aquele goleiro japonês que, ele não se movimenta. A bola vem e, de repente, ele simplesmente só faz isso aqui. Cara, fala sério, pô. Isso é futebol, pô. O cara tem que ir na bola. Aqui não é brincadeira, não é anime, não. Que o cara tem um super poder para tirar uma bola com o olho. É o Akabayashi. É o Akabayashi. Agora, sim, ele poderia ter... Eu acho que ele assistiu muito Super Campeões. O cara puxou a Akabayashi. O Akabayashi na live. O Akabayashi é lenda, pô. O Akabayashi é lenda, pô. Mas assim, falando sério, hoje, se a gente fizer uma enquete para torcer no Santa Cruz e perguntar, você tem confiança no Felipe Alves? Eu acredito que... Não, 98%. Exato. Eu não vou falar que é unânime, porque eu acho que não existe unanimidade em relação a isso. Mas vai abrir a enquete aqui no chat. Mas é justamente isso. Não existe unanimidade em querer Felipe Alves. Eu concordo a questão da experiência. Isso pode pesar. Porque quando o Roquene foi exigido uma experiência dele, ele falhou. Que é aquela questão do jogo contra o Sport. Mas eu acho que hoje, se tratando do momento do Santa Cruz, não entra essa prerrogativa. Porque o Felipe Alves ele teve um campeonato completo, diversos jogos, ele teve 13 partidas para trazer confiança. E ele não conseguiu. E experiência por experiência, aquela bola do Central no jogo do Arruda. Não existe. Cadê a experiência dele nesse momento? Contra o Ferroviário, as bolas. Contra o Central. O Central foi o penúltimo, foi antes do 13. Não, o 13 foi o Santa Cruz de Natal. Foi. Não, Santa Cruz de Natal foi antes do 13, né? Foi.
Que a gente empatou no Arruda. Ridículo. Jogo ridículo. Totti gritando com ele, desesperado, porque ele não conseguia sair com uma bola que era totalmente... Na verdade, contra o Horizonte teve contra o Horizonte. Contra o Horizonte. O Bizarro. do Natal foi contra o Horizonte que ele saiu e voltou no meio. Isso, foi contra o Horizonte, isso mesmo. Foi o jogo que a gente fez o pós-jogo lá. Contra o Souza teve a bola que ele, em vez de sair, dar o chutão para sair da pressão, ele jogou a bola no pé do atacante. E aí, graças a Deus, a bola bateu no travessão. Ele tinha acabado de fazer 1-0, ia complicar toda uma partida por conta de capricho dele. E aí a gente fala a displicência que ele traz, Thiago. Com certeza. Eu acho que Felipe Alves ele foi tratado como, principalmente pelos investidores da SAF, pelo Vinícius Diniz, que não está mais na SAF Santa Cruz, ele foi tratado como um cara para representar esse novo momento de renascimento em Santa Cruz. Tanto é que recebeu um contrato longo, 3 anos. Tanto ele quanto o Thiago Galhardo. Existe aquela máxima de que todo time bom tem que ter um goleiro acima e um 9 acima. Todo time bom começa com um goleiro bom, né? Isso. E o pessoal fala muito que em divisões inferiores, um camisa 9 acima da média e um goleiro acima da média garantem muito. Né? Mas dá para abrir um parênteses aí nessa questão de um goleiro acima da divisão. Por quê? Por mais que ele tenha tido falha, não estou querendo defender Felipe Alves, não, pelo amor de Deus. Mas ele é um goleiro acima da divisão. Ele, no jogo contra o 13, ele fez uma partida de goleiro acima da divisão. O primeiro jogo. Até o João Vitor falou, hoje eu vi uma partida de um goleiro acima da divisão. Que não tinha ido bem contra o Asa no amistoso, nem contra o ABC no Arruda. E ele fez uma defesaça contra o 13, que salvou o empate. Uma defesaça. Não, ao longo mas depois da fase de grupos, ele fez excelentes algumas defesas. Sim. Ele fez excelentes defesas. Mas, a partir do momento daquela bola na trave, que o cara mandou a bola e ele saiu andando, a bola bateu na trave, voltou para dentro do campo, porque aquela bola não saiu. A bola voltou para dentro do campo, só que foi lá para a lateral. E ele continuou andando. Eu disse, tem coisa errada aí. Não, ele está sendo irresponsável, porque ele teria que correr e pular para garantir. Porque se aquela bola, meu Deus do céu, se aquela bola de repente caprichosamente descesse mais, era gol. Ia ficar muito ruim a situação para ele. E ele fez várias vezes esse tipo de comportamento, de tipo... golpe de vista. O golpe de vista. E isso a gente faz jogando pelado. Já tomei tanto gol. E eu acho que o mais interessante é que, tipo assim, ele tá querendo... É como se ele diz assim, a hora que eu quiser, eu mostro que consigo jogar bola. A hora que eu quiser, eu mostro que consigo resolver. Só que ele não é atacante, pô. Ele não é o Romário da vida, que vai passar 30 segundos com a bola e fazer 2 gols e resolver uma partida. Ele é goleiro. Eu sou um goleiro que estava há pouco tempo na Série A e agora eu estou na Série D. Isso significa que, basicamente, ninguém vai conseguir fazer um gol em mim. Ele veio do Velo Clube, né? Foi. O Velo Clube, ele do Noroeste. Não. Foi Noroeste. Mas eu digo um pouco tempo, por quê? Porque ele era do Fortaleza, coisa e tal. Não, 2 anos a gente tá querendo dizer que, tipo assim, era um momento até de ele conseguir dar uma guinada na carreira novamente, se ele não quiser ficar no Santa Cruz. Aqui é uma vitrine boa. Eu vou opinar. Ele pegou o contrato de aposentadoria. Pegou o contrato de 3 anos, ele tem 37. Ele já 40, vai fazer mais o quê? Ele já está com desempenho de aposentado. Nilson falou no Homem em Campo que ele percebe que o reflexo do Felipe Alves, ele não consegue mais ter o reflexo que ele tinha. A bola passa aqui, 2 segundos depois, é como se ele percebesse. A gente viu lances que o cara chutou, porque a gente sabe, né? A gente sabe que tem o momento que o cara chuta e tem o momento de reação do goleiro. Passou aquele momento de reação, a bola foi prosseguindo e ele pulou depois e já pegou a bola mais atrás, porque o goleiro tem que pegar a bola aqui. Você vê, eu vejo o lado técnico do Felipe Alves, as quedas dele para os lados. Eu acho que muito estranha a forma que ele cai. Eu gosto muito ele no 1 para 1. Sim. Quando ele vai para 1 para 1, ele é muito frio realmente. Ele vai para cima da... Pelo menos a impressão que eu tenho é que ele vai literalmente de olho aberto e fazendo a leitura muito bem do cara. Contra o Horizonte ele teve uma bola... teve uns 2 ou 3 lances que ele foi para cima da pessoa. O Santa Cruz ele permite muito pouco esse tipo de... essa bola entre linhas é difícil. E quando a gente... E recentemente, quando a gente precisou dele no 1 para 1, ele não conseguiu decidir a jogada, ele ficou contra o Horizonte. E aí a partida desandou do jeito que desandou. Aquela partida é porque a gente
teve uma transmissão horrível. Se Deus quiser, a gente sai dessa Série D e também da Série C para ter uma transmissão de qualidade, porque a gente não conseguiu captar realmente. Tem uma câmera aqui de outro ângulo para que filmasse ele bem antes da bola ser lançada, para perceber se ele estava olhando para a bola. Se ele estava, porque a impressão que eu tive né? é que ele não estava olhando o lance. Ele estava se escondendo do sol. Porque ele estava numa posição que, se ele estivesse olhando para o lance, ele ia. A minha impressão é que quando ele olhou, a bola estava já viajando, chegando perto do cara, ele viu o cara. Sabe que você tem que processar a jogada. Isso, e a primeira reação que ele teve foi tipo, eu tenho que voltar para a barra. Porque eu não tenho a leitura do que fazer para frente. Aquela bola era muito dele. A minha opinião é que ele não teve. Eu não tive essa oportunidade em live para falar, porque eu não fiz a live de pós-jogo. E a minha opinião... Do Horizonte? Sim, naquele lance. Como é que foi tudo lá? Ele estava lá no banco? Não, pô, do lance do lançamento. Então a gente não conseguiu o replay para julgar, assim, Então, beleza. Aquela bola ali, eu tive a impressão. Nem tu viu a bola chegar, Adriano. Eita, gol! Nem tu viu. Gol do Horizonte. Não, mas veja só. A impressão que deu foi que ele não estava olhando para a bola. Mas a impressão que dá... Foi um momento que, tipo assim, ele estava certo que aquela bola não ia voltar, não ia vir para o ataque do Horizonte. E ele, sei lá, ele olhou para o banco, olhou para a torcida, olhou o sol, olhou o mar, tá ligado? O pessoal aqui no chat tá falando aí pra gente ler o chat. João Tassioli. Vamos embora. Mas a sua percepção é importante, né? Felipe Alves é um goleiro... Agora não faz sentido. O goleiro mais perronha do mundo do que se tivesse olhando. Não, a gente vai passar de tema. Ele tomava aquela bola. Mas esse ponto que a Adriano tá falando é que me pega, pô. Felipe Alves é um goleiro que era pra estar nadando de braçada na Série D, pô. Isso. Isso que me chateia, pô. Não, então, o que eu ia falar... A gente interrompeu o Thiago. O que eu ia falar é que, assim, ele foi contratado junto com o Thiago Galhardo para os dois serem a cara desse projeto de reconstrução de Santa Cruz. E a partir do momento que ele vem com esse status de ser talvez o principal jogador junto com o Galhardo do time, ele precisa estar motivado, velho. Ele precisa estar motivado. E isso, para mim, esse é o maior problema dele. Assim, eu não consigo ver motivação nenhuma para ele estar no Santa Cruz hoje. Assim, para ele tá aqui realmente, que nem o Zé disse, para se aposentar. Ele tá aqui para passar o tempo e se aposentar, sabe? Se ele mais jovem, no São Paulo, tricampeão mundial, ele não teve motivação, é isso. Vai ter aqui, pô. E aí, a partir do momento que você tem um cara desse, que ganha o salário que ele ganha, que tem um contrato longo como ele tem, que não tá motivado, meu irmão, esse cara não pode ficar no Santa Cruz, não. Esse cara, se ele não quer estar aqui, ele não pode ficar aqui. E aí você tem um goleiro no banco, que fez o Pernambucano muito bom. Beleza, teve uma falha, e isso aqui a gente não exige. Não vai esconder. Quantas falhas Felipe Alves já não teve? Não, a gente não consegue nem contar mais, velho. Excluindo Felipe Alves do assunto, a gente tem um goleiro no banco que teve uma falha, e que... Rogerino tem o quê? 20 anos? 22? Não, 22, 23. Um cara novo, um goleiro novo. Que também jogou no São Paulo. Extremamente motivado. Vitória também, não foi? Extremamente motivado, pedindo passagem aí. E a gente tem um titular que não tá... Você não vê vontade dele estar no Santa Cruz, já vem cometendo muitas falhas. Parece ser um cara, assim, bastante antipático. As entrevistas dele são, assim, escandalosas e ruins. E, assim, para mim, esse cara não... Primeiro, ele não pode ser titular. E, segundo, ele não pode mais estar no Santa Cruz. Um cara que não está motivado para jogar uma Série D no Santa Cruz, que é o maior clube da divisão, que está se tornando SAF, que está com um projeto de reconstrução gigantesco, e o cara foi contratado para ser a cara, e ele não está motivado para isso, meu irmão. Esse cara aí não... Eu me lembro que ele, quando chegou no Santa Cruz, ele falou que queria jogar Libertadores com Santa Cruz. Cara, como assim? Mas é Libertadores aqui, pô, da RBA. É porque, tipo, ele falou isso às 23h59, agora é 0 hora e ele tá desse jeito. Outra coisa. Vamos só... Pra fechar. Eu vou fechar o assunto também. Pronto, ele não saiu bem do Fortaleza e do São Paulo. Não, ele não saiu bem do Fortaleza e do São Paulo. O bastidor dele é complicado. E nem do Fluminense, porque o Fluminense tentou devolver, a turma disse não. Agora é bom dar a bomba é tua. Aquilo que a gente vai no... Por favor.
No meu celular eu não consigo. Tem que ser pelo PC. Eu vou lá. O ponto que eu vou falar de Felipe Alves, só para encerrar. Lembra quando você tem 18 anos, vai bater a pelada com os Pirrari 12? Você faz o quê? Destoa. Se não é fisicamente, é na habilidade, porque você é muito mais evoluído que o cara. E é isso que a gente parava do Felipe Alves na Série D. Felipe Alves, para mim, ele hoje, eu preferia que o Santa Cruz contratasse o Ryan, que foi pro América de Recife para jogar a Série A2, do que ter Felipe Alves hoje no jogo. Zé, a gente vai encerrar, a gente vai pular, mas eu quero lembrar o seguinte: eu fui pro jogo, não lembro contra quem, mas o jogo que o Moisés jogou. O Moisés jogou. E todo mundo ficou irritado porque ele deu uns pulos, uns pinotes. Ele deu uns pinotes lá, que para mim, na minha opinião, aquilo não influenciou de nada. Ele quis fazer uma graça. Tá ligado? Não, Moisés? Moisés. Jogou contra decisão só. Ele só jogou um jogo. Jogou um jogo na luta com o Petrolina. Foi 2-0 pro Santa. E ele se queimou porque ele deu uns pinotes, ele fez umas graças. Mas ele se queimou, acho que o jogo contra decisão. Que ele saiu errado, né? Aí veja só. E outro. Moisés ali dava um pinote e pegava aquela bola, pô. Não vem defender Moisés aqui, não. E assim, Moisés também é um cara que tem experiência aí em Série D. Já pegou pênalti em Série D, né? Já ganhou disputa de pênalti em Série D. Eu acho que é um goleiro que assim, ele só se precipitou ali. Eu acho que caiu as fichas para ele. Ele sabe que ele tá perdendo muito e tá no banco. E no banco, como terceiro goleiro, ele caiu essa ficha. Só que aí ele esbarrou com o quê? Com o Felipe Alves. E o Felipe Alves é difícil hoje. Vamos girar o assunto para falar da escalação. Vamos falar da escalação do Santa Cruz, que a gente tem de ter problemas. Então, só que eu vou primeiro, antes da escalação, a gente vou aqui no chat agradecer a galera, estamos com 120 pessoas no YouTube, mais de 100 também no YouTube, agradecer você aí, que se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal. Peguei aqui Roberto, Salário Thiago, mas a gente vai ler aqui os